Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima, bom dia, muito bom dia a todos vocês que nesse instante estão aqui acompanhando o programa Madrugada com Deus. Bom dia, Rio Grande do Sul, bom dia, povo de Santa Maria, um forte abraço, mas com muito carinho, muito mesmo, um povo tão acolhedor que são os gaúchos, e especificamente da região de Santa Maria, como também de Caxias, são as cidades que eu conheço, tá? Caxias, Canoas, Canelas também eu conheci, Gramado, enfim, a todos vocês, Porto Alegre, todos vocês um forte abraço. E a vocês que nos acompanham pelo mundo, né? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Olha, a minha profissão é radialista. Eu estou em televisão, em rádio, desde que eu me conheço como ser humano, né? Como uma pessoa consciente do mundo, né? Porque quando criança você está ali só se divertindo, né? Mas quando me tornei um jovem rapaz, vim para São Paulo para trabalhar em rádio e TV. De lá para cá, tantas mudanças aconteceram, tanta tecnologia surgiu, graças a Deus. E eu tive a oportunidade de pegar todas essas mudanças acontecendo, não é? Agradeço essa oportunidade. Hoje a gente pode falar para o mundo inteiro, coisa que era impossível, mas era impossível mesmo. Algumas décadas atrás, uma emissora, que seja a mais poderosa que for, conseguir falar para o mundo inteiro era coisa impossível, por causa do valor que era transmissão via satélite, enfim. Mas a tecnologia foi trazida ao mundo pela espiritualidade. Hoje a gente fica admirado com a tecnologia, mas precisamos entender que ela fora trazida ao mundo por permissão do plano superior, por permissão de Jesus, que é o coordenador, o dirigente, o governador do nosso planeta Terra. Então a tecnologia ela veio para poder auxiliar a nós, né, seres espíritos encarnados, seres humanos, espíritos encarnados. Mas nos ajudar como? A encontrar o conhecimento, a alcançar o conhecimento. Lembra das palavras de Jesus? Ele diz bem claro: conhecereis as verdades e as verdades vos libertará. Então hoje, por intermédio da internet, todas as pessoas, ou uma grande parte da humanidade, tem acesso a todo tipo de conhecimento, de informação, não é? Hoje você entra na internet e você descobre um programa como esse que fala de espiritualidade de uma forma leve, tranquila, verdadeira, direta, coisa que antigamente era muito difícil. Então assim, eu sou muito grato à oportunidade de ter acompanhado toda essa evolução tecnológica nessa área de comunicação. Sou muito grato. E eu agradeço a você por estar junto conosco, buscando se espiritualizar a cada dia, buscando entender todo esse processo que é o mundo espiritual, decifrando muitas coisas, desmistificando outras, não é? Tirando preconceito. Olha, essa é uma casa espiritualista, onde aqui manifestam-se espírito de caboclo, pretos velhos, baianos, médicos. Manifesta-se nessa casa o irmão Bezerra de Menezes, e eles todos mostram que não existe essa separação no plano superior. Não existe. Nós que somos seres humanos é que criamos essas divisões, onde a minha religião não me permite entrar na religião do outro. No mundo espiritual não existe isto. Não existe. O que existe é o propósito de ajudar ao próximo.
Então é o que nós é que estamos vivenciando dentro da casa de Maria. Não importa a sua religião, ou não importa mesmo se nem religião você tenha. O que importa é que de alguma forma nós podemos te ajudar sim. Sim, claro, eu tenho certeza sim, porque o meu desejo é te ajudar. E o desejo da espiritualidade é o mesmo. Aí nós falamos nesse programa de incorporação. Mas de uma forma simples, o que é uma incorporação se não unir desejos, vontades, propósitos? Incorpora o meu desejo de te ajudar ao desejo de toda essa falange de espíritos que vem até nós com esse mesmo propósito. Então nós estamos aqui, olha, para somar, não é? Para somar no bem. Então, você está aqui em busca de fortalecer a sua alma. E nada melhor do que ouvirmos a força de um protetor, a força de um espírito guerreiro que, veja bem, que autorizado pelo Cristo do planeta, ele vem ao mundo material nos ajudar. Estou falando do caboclo 7 flechas. Ouça esse espírito e daqui a pouco eu volto para a gente falar mais de espiritualidade. Salve Jesus de Viotada, este que meu Pai grande abençoa e protege cada um dos seus filhos, esteja este onde estiver, esteja este como estiver, pois o Pai, o verdadeiro Pai, este nunca abandona o seu. Este é o Pai Celestial. Os filhos rebeldes é que se afastam da proteção do Pai, mas este sempre estará de braços abertos para receber estes que se desviam do caminho do bem. Filhos, mais do que nunca se é necessário buscar a proteção, pois há muita invasão. Os dias atuais, com toda a sua tecnologia, facilitou também para aqueles que querem invadir a privacidade das pessoas. Mais que a privacidade, estão invadindo as mentes, influenciando as pessoas, as cabeças, os pensamentos. Esta frase hoje tão falada, esta palavra hoje tão dita, fake news, está mais forte do que se imagina, criando situações para afastar as pessoas do bem, criando situações para te tirar da proteção do Pai. Mais do que nunca se faz necessário a vigilância, a oração. Mais do que nunca se faz necessário a proteção, proteger os seus valores, a sua honra, seu caráter, para não se deixar levar pelas más influências, para não se deixar levar pelas criações de situações erradas, que faz com que a mente invigilante ache que é certo. Filhos, mais do que nunca se faz necessário a proteção do Pai, aquele que pode e quer proteger os seus filhos de todo o mal existente nos mundos. Mais do que nunca se faz necessário exercer a vossa religiosidade,
mais do que nunca se faz necessário se ligar a Deus na crença que te fortalece, na religião que te agrada. Mais do que nunca se faz necessário expressar a vossa fé, para que não seja arrastado pelo desânimo, pela incredulidade, pelo medo, pois a insegurança está generalizada nas mentes daqueles que se afastam de Deus. Pois Deus, este é a segurança das seguranças. Este é o porto seguro do coração e mente de quem quer aportar no bem, numa vida estável de progresso e verdade. Mais do que nunca, filhos, se faz necessário praticar a vossa fé, pois Deus nunca se afastou, nunca se afastará dos seus filhos. Filhos, voltem aos braços do Pai, retorne à casa. Deus está de portas abertas e te recebe. Não importa o caminho errado, as falhas cometidas, não importa os erros, importa é que queira de alma e coração a proteção do Pai Celestial. Salve Jesus, fiotada. Salve Jesus. Um espírito guerreiro, protetor. Olha, vou contar um segredo aqui para vocês. Este espírito, eu tenho a honra de conhecê-lo há muito tempo, mas mais tempo do que você pode imaginar, pois nós temos aí essa afinidade, não é dessa encarnação, de outras e outras encarnações anteriores a essa. Então, um propósito nosso, deste grande espírito guerreiro de Jesus, é ajudar, como o nosso, de estar aqui na madrugada falando com vocês, é ajudar, é contribuir de alguma forma para que você mostre a força que você tem. Olha, eu vou contar aqui mais um segredo, não conta para ninguém, né? Como diz o Gilberto, dentro na internet, não conta para ninguém, tá? É segredo nosso. Esse espírito, ele tem uma fisionomia muito grande. Ele mede 2,40 metros de altura, uma largura de ombro, porque a forma que ele tem de proteger, pois diante de um espírito ignorante, ele consegue impor a sua força, que é a moral, não o corpo físico, não os músculos, a moral, para que aquele espírito entenda que ele não tem o direito de fazer mal a ninguém. Então ele se manifesta desta forma. É um caboclo africano, que é da corrente dos 7 flechas, conhecido não, né? O nome é Quimbaquara. Esse espírito tem uma força impressionante. Mas da mesma forma que ele tem essa estrutura grande, tão grande ele tem no amor, no coração. Aquela doçura de alma. É impressionante, né? Impressionante. E ele usa toda essa doçura para ajudar a cada um. Então, conversando com esse irmão, eu perguntei, mas caramba, por que toda essa estrutura? Por que ele precisa descer em lugares muito pesados, de vibrações muito pesadas? Então é necessário impor a sua força, que eu repito, não é física,
é moral. É moral. Mas para espírito ignorante, eles reflete nele a sua moral naquela estrutura. E ele desce até lá para fazer resgate de espíritos que já estão em condições de passar para uma nova etapa de evolução, saindo do sofrimento, daquela região tenebrosa, para poder passar por um processo de recuperação. Então, agradeço a oportunidade de conhecer esse grande espírito amigo, Sete Flechas, que o nome levado é Quimbaquara, pois Sete Flechas é uma corrente. Nós sempre explicamos isso aqui para as pessoas, que Tupinambá, Pena Branca são correntes de espíritos, são grupos de espíritos que têm essa afinidade na corrente Sete Flechas, Tupinambá e aí por diante, tá certo? Agora vamos ouvir um pouco dos ensinamentos que Cristo Jesus nos trouxe de uma forma mais clara e mais ampla, que é a leitura dos 4 evangelhos, revelação da revelação. Passamos a apresentar os 4 evangelhos, revelação da revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 46. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 12, versículos 1 a 12. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 20, versículos 9 a 19. A parábola dos lavradores maus. E continuou Jesus a lhes falar por parábolas. Um proprietário plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou ali um lagar, edificou uma torre, arrendou a vinha a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber o que lhe deviam do fruto da vinha. Mas eles, agarrando-o, o açoitaram e enxotaram sem coisa alguma. Mandou-lhes de novo outro servo, e também a este feriram na cabeça e o afrontaram de toda sorte. Enviou ainda outro, e a este mataram. E enviou muitos outros, a alguns dos quais espancaram e a outros mataram. Mas como ainda lhe restava um filho, a quem ele muito amava, mandou-o por último, dizendo: A meu filho eles respeitarão. Mas aqueles lavradores disseram: Este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo e a herança será nossa. E o agarraram, mataram e puseram fora da vinha. Ora, quando o dono da vinha vier, que fará a aqueles lavradores? Virá, exterminará os lavradores e arrendará a vinha a outros. Perguntou-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta se tornou pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos declaro que o reino de Deus vos será tirado e oferecido a uma nação que dará os frutos dele. Aquele que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Ouvindo essas parábolas, os principais sacerdotes e os fariseus perceberam que era deles que Jesus falava e procuravam prendê-lo.
mas recearam o povo que o considerava como profeta. Deixando-o, retiraram-se. Número 250. O povo de Israel constitui o emblema da parábola. Ele é a vinha que o Senhor plantou. A sebe que a cercou representa os cuidados que tomou para conservar a lembrança do seu nome entre os hebreus. O lagar que o pai de família cavou é uma expressão alegórica, empregada para completar o pensamento e mostrar que nada fora esquecido, a fim de que a vinha produzisse o que devia produzir. Porquanto, produto da vinha, não é somente o fruto que se lhe colhe na época da maturação e que se estraga se não é utilizado nas condições necessárias à conservação do que ele encerra em si mesmo, o suco que se extrai espremendo-o e macerando-lhe a parte material, perecível, a fim de tirar dela o espírito, que não se altera e eternamente dura. Veladamente, o lagar era para os judeus, como para os outros homens, o emblema da provação, da expiação, da reencarnação. A torre seria a habitação indestrutível dos lavradores, se eles houveram cuidado devidamente da vinha, o lugar seguro onde conservariam o suco da uva, se pelo trabalho lhe houveram sabido dar as propriedades e a pureza de que necessitava para ser ali armazenado. A estação do amadurecimento dos frutos indica a época em que os judeus deveram ter produzido frutos de justiça, dignos de serem colhidos para a eternidade. Os servos do dono da vinha são os profetas, que repetidamente vieram fazer sentir aos homens que não estavam trilhando o caminho que lhes fora traçado. Aproximava-se a estação dos frutos, quando, tendo recebido as instruções necessárias ao seu adiantamento, cumpria aos homens aproveitar-se delas, de modo que produzissem bons frutos. Quanto ao bem-amado filho do pai de família, pronto em sacrificar aos olhos dos homens a sua vida, para levar ao pai os frutos maduros da sua vinha, não precisais que vô-lo indiquemos. Os judeus são os lavradores revoltados, dos quais o Senhor retira a sua proteção, por isso que destruíram o que lhes corria o dever de amar e respeitar. Este é o herdeiro, dizem os lavradores da parábola. Vamos, matemo-lo e a herança será nossa. Pensamento material que não permite veja o homem mais do que um instante da sua vida atual e os atos que lhe concernem, ocultando-lhe as consequências que advirão do seu proceder, não lhe deixando abertos senão os olhos da matéria, pois que lhe fecha violentamente os da alma. Aquelas palavras tiveram por fim mostrar a todos a cegueira dos que, recusando dar a Deus o que é de Deus, repelindo todas as advertências que lhes foram feitas e ainda o são, pensavam nada terem que recear daquele a quem ofendiam e ainda ofendem com a ingratidão e o endurecimento que demonstram. Dissemos que lhes foram e ainda são feitas, e daquele a quem ofendiam e ainda ofendem. Os a quem se aplicavam essas palavras da parábola estão em parte reencarnados na terra. O que elas objetivavam mostrar a todos se aplica a esses como a vós outros. A geração daquele tempo não passou conforme o disse Jesus nestes termos: esta geração não passará sem que tenhais visto vir o Filho do Homem na sua glória.
Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Programa Madrugada com Deus. Nos primeiros minutos de cada dia, o Templo Espiritual Maria Santíssima disponibiliza para você que está nos acompanhando pela Rádio Membuí e para vocês que nos acompanham no mundo inteiro, essa transmissão, essa programação ou esse programa. Nós precisamos começar cada dia nos fortalecendo. A cada minuto, quer dizer, a cada instante, nós precisamos estar pronto para o instante seguinte. Então, quando se inicia um ciclo de 24 horas, esse ciclo nós temos que entrar com o pé direito, não é assim? Eu lembro aqui dos jogadores de futebol, antes de entrar no campo, eles pisam com o pé direito. Significando o quê? Que eles querem ter um resultado bom dentro do campo, né? Então, o campo de nossa batalha, nosso jogo, é o dia que se inicia. Então, começamos esse dia de pé direito como? Fazendo uma prece, falando de espiritualidade, fortalecendo a nossa essência. Por mais que tenhamos problemas na nossa vida, nós não podemos nunca esquecer que nós somos seres espirituais. Mas como um ser espiritual? Poxa, eu não sou um corpo, eu sou uma mente. O que é a mente? Pensamento, não é? Um corpo pode ser o mais belo, se não tiver um bom pensamento, ele se perde. E aí a própria ciência, ela comprova que se houver a morte cerebral, não existe mais vida. Os órgãos podem estar batendo, mas não existe mais vida. Porque o cérebro é sim a manifestação de que realmente nós somos espíritos. E o espírito ganha um veículo para se manifestar no plano físico. Esse veículo é conhecido como corpo, mas nós somos espíritos. E quanto mais alimentarmos a nós espíritos, mais forte estaremos em todas as circunstâncias que vivemos. Estaremos fortes para enfrentar as dificuldades no plano carnal, os problemas do dia a dia. Por isso, os espíritos que vêm ao nosso socorro querem nos ajudar a vencer os nossos males da alma. Uma alma forte, um corpo forte. Uma alma saudável, um corpo saudável. Então vamos sempre, antes de mais nada, como ensinou Jesus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que as coisas materiais sejam acrescentadas naturalmente. E esse reino de Deus é entender claramente que nós somos seres espirituais. Nós somos seres espirituais. Quando cuidamos da essência, tudo flui melhor, não é mesmo? Então vamos fazer uma prece para iniciar esse dia. Estamos chegando na primeira meia hora do dia e eu convido a você a orar a oração do amanhecer. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências teus filhos como tu mesmo, Senhor, os vês. E assim, não ver senão o bem que há em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. E que só de bênçãos se encha a minha alma. Que eu seja tão bom e alegre, que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decorrer deste dia eu possa te revelar a todos. Que assim seja. Amém. Graças a Deus.
Que o seu dia seja repleto de muitas felicidades, que você coloque em prática tudo que essa prece nos ensina. Que a paz de Deus, que a paz do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus e salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.